O monkeypox ou ortopox vírus, ele é um vírus que vem dos animais para os seres humanos. A gente fala que é uma zoonose. Ou seja, quando a gente desmata uma floresta ou quando a gente destrói uma área que era isolada, esses vírus vêm dessa região ou desses animais que estavam intocáveis e transmitem essa doença para os seres humanos. A gente fala que são essas zoonoses. Ele é um vírus, assim como o famoso Covid, porém ele é diferente. Ele é pego através do contato com as feridas, né, dos pacientes e pelas gotículas de ar. Assim como também como contato pelos objetos. Então, garfo, faca, colheres, esses objetos como um todo e roupas íntimas também. Ele é um vírus que ele começou a ser diagnosticado na República Democrática do Congo e a partir de lá a gente começou a ter casos externos ao país. Então hoje nós temos casos que iniciou na Europa e agora nas Américas. Então nós temos já os casos no Brasil. Ela é uma doença, por ser uma doença viral, ela tem um padrão bem característico. Ela tem um tempo de isolamento. Então, a partir do momento que a pessoa pegou o vírus, de 5 até 21 dias, ela fica sem sintoma nenhum. E aí ela começa a ter os sintomas, que a gente vai falar que são sintomas prodrômicos. Ou seja, febre, uma febre relativamente baixa, de até 38,5, um mal-estar, uma moleza, confundindo qualquer outra infecção viral, um resfriado, uma gripe, vai parecer bem. Depois de 1 a 3 dias, começam a aparecer as lesões de pele, que são a marca da varíola. Lembrando que o monkeypox, ele é uma varíola, ele está dentro da família das varíolas. E aí começam as lesões de pele, ou as marcas na pele. Geralmente essas marcas acontecem nos pés, mãos, rosto, genitália e região perianal. A gente fala que é uma doença que acomete as extremidades, ela não acomete a região central, ela não acomete o peito ou o abdômen. Tá? Começa com uma manchinha escura, depois começa uma bolha se enchendo de líquido e depois começa cheia de pus, uma bolha cheia de pus. Essa bolha ela tende a estourar, que aí sai cheia de conteúdo viral e depois vira uma crosta. E aí começa a cicatrizar. A doença dura em torno de 1 até 4 semanas, podendo ter casos na literatura que duraram até 12 semanas. Então, existem co-infecções que podem prolongar esse quadro, como o HIV, as hepatites e até mesmo outros vírus. E se o paciente ele impetinizar, ou seja, se ele pegar uma bactéria nessa lesão, vai demorar mais ainda para resolver o quadro viral dele. Então, o que a gente faz? Diagnostiquei, eu vou fazer um teste chamado PCR-RT para a varíola, ou pox, ou monkeypox, e esse teste ele vai me diagnosticar. Eu só consigo fazer hoje testes moleculares, que a gente fala. Então, eu preciso fazer o teste enquanto eu ainda tenho a lesão. Então, eu posso tirar uma amostra ou do nariz, igual ao do Covid, por suave, ou das lesões de pele também eu posso tirar essa amostra. O ideal é ter 2 amostras diferentes. Essa amostra vai para o laboratório e aí eu faço o PCR-RT. E aí eu tenho o diagnóstico. Meu paciente foi diagnosticado ou ele tem lesões características, ele tem que ficar isolado por 21 dias, tá bom? É uma grávida, ela está no início da gestação. A gente também isola ela por 21 dias e a gente tem que acompanhar a gravidez dela. Durante esses 21 dias, o paciente ele tem que contar quantas lesões ele tem no corpo. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica a varíola em leve, moderada, grave e alarmante. A leve é menos de 25 lesões no corpo, menos de 25 bolhas no corpo. Entre 25 e 100 eu vou ter a moderada, acima de 100 eu vou ter a grave, acima de 200 eu vou ter a alarmante, ou seja, preocupante. Então eu tenho que ficar monitorando quantas lesões vão aparecer. Se forem poucas lesões, geralmente é leve, a grande maioria dos casos é leve. E se eu tiver febre elevada, febre acima de 38,5, eu tenho que ter acompanhamento médico e talvez tenha que entrar com antibiótico ou verificar se tem outras doenças associadas. Quais são as doenças que eu tenho que olhar e ver? Isso aqui não é monkeypox. É principalmente a catapora. A catapora ela é a grande diagnóstico diferencial que a gente fala. Então a catapora são bolhas, só que o conteúdo dela é limpo, ou seja, não tem nada dentro, e ela toma o corpo todo. Ela começa no rosto e vai até os pés. O monkeypox não, ele vai nas mãos, pés, genitália,
e a região anal e na face. E geralmente ele não passa disso, ele é bem de extremidades mesmo. E a outra doença que eu também tenho que diagnosticar diferencial é o cobreiro ou a herpes zoster, que é o nome técnico, que também tem essa característica. Às vezes ela tem ela dá muitas bolhas, só que ela dói muito. E a varíola ela não tem essa característica de ter dor. Ela tem um incômodo, mas não tem dor. Ok, doutor, diagnostiquei. O que eu tenho que fazer? Depois que a gente diagnostica, a gente pede para o paciente ficar em isolamento. Esse isolamento é tanto de contato, ou seja, os objetos que esse meu paciente usa, como talher, roupa de cama, tudo tem que ficar isolado, vai ser lavado com água e sabão mesmo, sem grandes outros materiais. E também o isolamento respiratório até entrar em contato. Eu sou mãe, eu estou amamentando. E como é que eu faço? Aí a gente vai evitar o contato do bebê com as lesões. A gente tem que ter cuidado para esse bebê, enquanto está amamentando, entrar em contato com as lesões. Fora isso, o aleitamento materno é liberado. Então, utilização de máscaras e se não tiver lesões expostas, pode cobrir esse bebê e amamentar. Ou, o que é mais indicado e preconizado pela OMS, é a ordenha do leite e passar a fazer uma alimentação longe da mãe. Como ele é uma infecção que a gente tem que estratificar ela, a gente só vai internar o paciente que estiver grave, ou seja, se ele tiver mais de 100 lesões. Se ele não tiver mais de 100 lesões ou se ele não tiver febre alta, a gente não precisa internar. A gente vai acompanhar em casa. A maioria dos casos que nós temos na literatura, grande maioria mesmo, são de pacientes que têm menos de 25 lesões. Então são pacientes que vão acompanhar em casa, vão ficar isoladinho em casa e vai tomar somente sintomático, beber muita água e sempre manter as feridas lavadas, limpas, a pele tem que estar limpa. O uso de máscaras e evitar circular, porque senão você vai contaminar outras pessoas. E também o cuidado de observar a minha temperatura, ficar sempre verificando a temperatura, principalmente pela noite e pela manhã. Se não tiver febre alta, ficar tranquilo e acompanhar. Durante 21 dias esse isolamento e observar, é o mesmo ciclo da catapora também. Para evitar o contágio, é a vacina ainda mais indicada? Sim, ainda é a vacina. A vacina ela é um instrumento de bloqueio de evolução. A grande crítica que teve, em 2005, houveram muitos autores que começaram a publicar artigos sobre o monkeypox. Na região da comunidade do Congo, começou a espalhar esses casos. E houve uma mobilização para conseguir as vacinas para bloquear esse avanço da doença extranacional. Conseguiram bloquear, porém, agora, durante a Covid, não houve atenção ao número de casos. Então, extrapolou por causa disso. Então, a vacina ela era o instrumento que a gente fala de isolamento sanitário ou de bloqueio sanitário. Então, o ideal, sim, é a gente ter a vacina da varíola comum, né? Ela cobre, ela tem um poder imune contra a varíola monkeypox ou a varíola do macaco. Então, a gente pode utilizar. Existe a vacina específica para o monkeypox, mas a gente pode utilizar a varíola comum. Lembrando que a gente fala monkeypox, mas não tem a ver com o macaco. O macaco, coitado, ele foi o que primeiro transmitiu para o homem isso lá na década de 70. Hoje não há essa transmissão de macaco. Hoje a transmissão, a gente fala, é de homem a homem, ou de pessoa para pessoa, né? Mas não tem mais a transmissão de animais. Os animais não são vetores para a doença hoje, apenas humano para humano. Então os animais podem deixar eles quietinhos, pelo contrário, vamos deixar eles em paz.